E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, iniciando aí o volume 2 da apostila, pessoal. O primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre locução verbal. Primeiramente, o que são locuções verbais, professor? Elas também são chamadas de perífrases verbais, pessoal, e desempenham um papel equivalente a um único verbo na frase. Basicamente, são compostas por dois verbos, sendo um deles chamado de verbo principal, que está em uma forma nominal, e um outro verbo auxiliar, tá? Bom, nessas locuções, ou seja, quando tem dois verbos desempenhando o papel de um só, o último verbo é chamado de principal. Ele é sempre empregado em uma das formas nominais, que o professor vai relembrar com vocês, tá? Já as flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem só nos verbos auxiliares. Veja aqui o exemplo. Ele fugiu da escola. Eu tenho aqui uma frase com um único verbo, certo? Ele fugiu da escola. O verbo é fugiu. Agora, ele estava fugindo da escola. Opa, aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho aqui um verbo auxiliar e um verbo principal. Olha aqui, o verbo auxiliar está conjugado concordando com a pessoa. Terceira pessoa do singular. Ele estava. Então aqui tem o tempo passado, né? Pretérito perfeito, com terceira pessoa do singular. Só que o fugindo está numa forma nominal. Lembrando, as formas nominais são infinitivo, gerúndio ou particípio, que o professor vai falar mais para frente, tá? Aqui está no gerúndio, porque ele termina com NDO. A ação está acontecendo. Então, o verbo principal sempre vem depois do verbo auxiliar. Então, relembrando: locução verbal. Verbo auxiliar, que está conjugado, concordando em número e pessoa, tempo e modo. E o verbo principal, que está em uma das formas nominais. Aqui o outro exemplo: nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento. Poderá sair, locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. Está havendo uma revolução silenciosa. Está havendo, locução verbal. Está, verbo auxiliar, havendo, verbo principal. É provável que ele seja convocado para a Copa. Seja, verbo auxiliar, convocado, verbo principal. Começou a gritar sem nenhuma explicação. Começou, verbo auxiliar, gritar, verbo principal. Agora, quais são os principais verbos auxiliares, professor, que nós temos? Os que são mais utilizados são o verbo ser, estar, ter e haver. Veja os seguintes exemplos: estamos saindo, vem do verbo estar. Havia saído, vem do verbo haver. Tinha saído, vem do verbo ter. Certo? São esses quatro verbos aqui os mais comuns. Agora, os verbos principais, eles sempre estarão nas formas nominais, como eu já tinha dito, né, anteriormente. Então, relembrando, o que é o infinitivo, pessoal? É quando o verbo termina com ar, er, or ou ir. Exemplos: cantar, ler, pôr, sair. Sempre vai terminar com ar, er, or ou ir. Sempre acontecer isso, ele está no infinitivo. O gerúndio é aquele terminando com NDO, né? Quando a ação está acontecendo. Exemplos: cantar terminado com NDO fica cantando. Ler fica lendo. Pôr fica pondo. Sair fica saindo. Tá? E o particípio, aqueles terminados em ado ou ido. Exemplos: cantando, cantado. Lendo, lido. O pondo ficaria posto, tá? Porque não é o verbo irregular. Por isso que eu não coloquei aqui agora. Saindo fica saído, certo? Perceberam? Infinitivo, ar, er, or, ir. Gerúndio, NDO. Participo, ado, ido. Os verbos principais sempre estarão uma dessas três formas, tá? Ou ele vai estar no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Bom, visto isso, vamos para as atividades lá na página 11 do volume 2, tá? Lembrando que começamos agora esse volume. Exercício número 2. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Bom, então o que a gente tem que fazer? Analisar essa frase e encontrar os verbos auxiliares. Se a gente perceber, pessoal, nós temos aqui duas locuções verbais. Poderá resistir
São dois verbos dando a ideia de um só, verbo auxiliar, verbo principal, e vai tomar. Vai, também, ao verbo auxiliar, verbo principal. Então, os verbos auxiliares são, quais são aí? Que ele sempre vem primeiro. Então, é o poderá e vai. Os verbos principais são os que vêm depois. Lembra que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E quais são aí nessa frase? Resistir, olha lá, e tomar. Os verbos principais estão no, e aí? Gerúndio, infinitivo ou particípio, pessoal? Infinitivo, né? Ó, terminou em ir, em ar. Então os verbos estão na forma infinitivo. E letra D, como ficaria essa frase se fosse escrita somente com os verbos principais? Poderá e vai. Mantenha o tempo futuro. Então como que ficaria, pessoal? Um dia você não resistirá e tomará banho. Perdão, pessoal, os verbos principais é o resistir e o tomar, tá? Eu falei poderá e vai, mas não, esses são os auxiliares. Então, como que ficaria com os verbos principais, que são resistir e tomar? Um dia você não resistirá e tomará banho. Não dá a mesma ideia? O poderá resistir e o vai tomar não pode ser de resistirá e tomará? Sim, tem sentidos semelhantes. Só que aqui eu usei uma locução verbal e aqui eu usei só um verbo. Exercício número 5. Sublinhe nos trechos a seguir as locuções verbais. Em seguida, escreva o infinitivo do verbo auxiliar e do verbo principal. Então, ó, o elevador estava ocupado por 6 pessoas. Então, a gente vai ter que encontrar a locução verbal. Onde que está a locução aqui? Estava ocupado. Opa, beleza. O estava vem do verbo estar. E o ocupado vem do verbo ocupar. Então, a gente está encontrando o infinitivo do verbo auxiliar e do verbo principal. Estava, auxiliar, ocupado, principal. Quais são os infinitivos? Estar, ocupar. Tudo parecia caminhar normalmente. E aí? Parecia caminhar, locução verbal. Parecia vem do verbo parecer e o caminhar vem do caminhar mesmo. As 6 pessoas, então, dividem o pânico de estarem despencando de uma altura nada desprezível. E aí, onde está a locução verbal dessa frase? Estarem despencando. Estarem vem do verbo estar e despencando do verbo despencar. Letra D. O botão de emergência fora apertado. Opa, fora apertado. Locução verbal. O fora do verbo ir e o apertado do verbo apertar. O edifício foi construído em 1969. Ó. Foi construído. O foi vem do verbo ser. Construído vem do verbo construir. Certo? E o último exercício da aula de hoje, classifique o verbo principal quanto à forma nominal apresentada, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então vocês têm aí, ó, estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Então vocês têm aí, estávamos descendo, qual que é o verbo principal? Descendo. E estávamos caindo, qual que é o verbo principal? Caindo. Eles estão terminando com NDO, logo eles estão no gerúndio. Letra B. O grupo foi resgatado pelos bombeiros. Aí vocês têm foi resgatado. Então, resgatado é o verbo principal. Terminou em ado. Logo, particípio. Letra C. Os bombeiros precisaram perfurar a parede para conseguir chegar ao topo da cabine. Opa, então aí vocês têm precisaram perfurar. O verbo principal é perfurar. E o conseguir chegar. E o verbo é chegar. Perfurar terminado em ar, chegar terminado em ar. Então eles estão no infinitivo. Letra D. Todos os ocupantes foram retirados em segurança. Aí vocês têm grifado, foram retirados. O verbo principal é retirados. Terminou em ado. Logo é particípio. E a última de hoje. Está equipado com 19 elevadores, dos quais 5 são considerados de alta velocidade. Bom, o está equipado, pessoal, é uma locução verbal, mas a apostila não grifou, tá? Então a gente vai fazer só que a apostila grifou. São considerados. Aqui a gente tem o verbo considerados como verbo principal. Terminou em ado, particípio. Certo, pessoal? Bom, para a tarefinha aí para o dia 8/6,
gostaria que vocês realizassem o exercício 10, página 10, exercício 1, página 11, exercício 3 e 4, página 12, exercício 7, tá? Bom, se ficarem com alguma dúvida, teremos o plantão todas as terças-feiras e estarei disponível lá para a gente conversar, pessoal. Até uma próxima.